Meu nome é Lorivane Grazel, eu faço curso técnico de enfermagem e eu venho hoje para falar um pouco dos cuidados de enfermagem no período perioperatório. Esse período perioperatório, ele abrange 3 fases, que é a fase pré-operatório, a fase do intraoperatório e a fase do pós-operatório. Essas 3 fases, elas têm bastante cuidados de enfermagem que tem que seguir rigorosamente para a segurança e o bem-estar do paciente. Então, eu vou começar pelo pré-operatório, né, que é a fase onde se inicia lá na clínica médica cirúrgica já, onde se decide fazer a cirurgia, ele se inicia já, né. Aí temos bastante cuidados, né? Um dos principais cuidados também é que o paciente, geralmente, quando decide fazer uma cirurgia, ele fica meio apreensivo, meio com medo. Então, cabe nós técnicos, a explicação, a orientação a eles sobre o procedimento. Orientação a ele, ao paciente e aos familiares sobre todo o procedimento que vai ser realizado, para que eles fiquem mais tranquilo, né, sobre o ato cirúrgico, né. Também temos os cuidados a, dos sinais vitais, o controle. Precisamos ter muito controle dos sinais vitais, tanto da temperatura quanto da a pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação, glicemia. A gente tem que cuidar muito para esses sinais vitais estar nos parâmetros, para não que na hora do ato cirúrgico não aconteça algum imprevisto, né, com esses, por causa desses sinais vitais, né. Também temos nesse período o cuidado com a dieta do paciente, porque o paciente tem que ter uma dieta leve e conforme a prescrição médica para o ato cirúrgico. Esvaziamento intestinal, para que ele não, na hora do ato cirúrgico, ele não tenha o vômito e com esse vômito ele aconteça a broncoaspiração, né? Então, esse é um cuidado muito importante na dieta dele, no esvaziamento intestinal, tudo para não dar esse vômito e essa broncoaspiração, né? Também temos o esvaziamento vesical, né? Que a gente tem que orientar o paciente a meia hora antes do ato cirúrgico, ele fazer esse esvaziamento vesical para que não tenha problema durante o procedimento também, né? E aí a gente tem também o cuidado com a higiene, tanto oral como corporal, né? Na higiene corporal entra também o detalhe que nós não podemos, o paciente não pode estar com o cabelo molhado, ele tem que estar com o cabelo muito seco, então orienta-se não lavar o cabelo no dia do procedimento, né? Então ele tem que estar com o cabelo muito seco para fazer essa cirurgia, por causa do bisturi elétrico, né, que pode dar choque, né, na hora do ato do cirúrgico, né. E na hora quando estiver fazendo esse higiene corporal, a gente já remove os esmaltes, se tiver esmalte, né, já faz também a tricotomia no sítio cirúrgico, se necessário. Essa tricotomia, ela tem um detalhe muito importante, que ela tem que ser 2 horas antes do ato cirúrgico, né? Ela não pode ser depois dessas 2 horas, tem que ser antes dessas 2 horas, né? Antes do procedimento. E o que mais? A gente temos também que se atentar para organizar todos os exames que ele fez pré-operatório, né?
todos os exames, botar junto com todos os documentos dele, que esses exames e essa documentação vão seguir com ele para o centro cirúrgico, né? Vão tudo junto para o centro cirúrgico, né? O que mais que nós temos também? A gente também tem que cuidar o seguinte, a gente tem que remover, né? Se esse paciente ele tiver alguma prótese, que ele faça uso de alguma prótese, a gente tem que remover essas próteses dentárias ou qualquer outra, né? Também identificar, guardar direitinho, tirar todas as joias, tirar bijuteria, tudo, identificar direitinho, guardar essas no local direitinho para quando após a cirurgia ele possa automaticamente pegar de volta essas, né? Que mais que nós temos? A gente lá na clínica médica cirúrgica, a gente já, se tiver prescrição médica e for necessário, já pode fazer a medicação pré-anestésica, né? Caso for necessário, né? Que se o paciente estiver muito nervoso e o médico decidir você ir prescrever, você pode fazer essa prescrição, essa medicação pré-anestésica, né? Aí, um dos cuidados muito importante é também o termo de consentimento, que esse termo de consentimento, a gente tem que, antes de dar qualquer tipo de anestésico para o paciente, a gente tem que pedir para ele assinar esse termo de consentimento cirúrgico, né? Ou ele, ou qualquer responsável por ele, né? Para ele a ser assinado esse termo de consentimento da cirurgia, né? E daí um dos mais importantes dos cuidados é o checklist. Esse checklist é feito uma verificação, na verdade, uma verificação com o nome do paciente, o documento do paciente, juntar com os exames dele, verificar a pulseira de identificação, se realmente é esse paciente, verificar também a demarcação do sítio cirúrgico, se é esse local mesmo demarcado, é o local correto, se é o membro correto que está demarcado para ser feito o procedimento cirúrgico, né? Tudo isso é muito importante. É o checklist, que é a verificação desses detalhes, né? Para nós termos a certeza que é o paciente correto, se é o local correto da cirurgia, né? E aí, esse pré-operatório, ele acaba no momento que o paciente é transferido da clínica médica cirúrgica para o centro cirúrgico, né? Aí, automaticamente, ele acaba o pré-operatório e começa o intraoperatório, né? E esse intraoperatório já é dentro do centro cirúrgico. Aí, os nossos cuidados lá dentro do centro cirúrgico. Auxiliar o anestesiologista na indução da anestesia. É um dos nossos cuidados, né? A gente tem que manter um cuidado muito importante também é a temperatura da sala. Manter a temperatura da sala na temperatura adequada, que é de 20 a 23 graus, né? E manter também a umidade do ar, que é de 30% a 60%. Essas temperaturas é muito importante para que o paciente não tenha a hipotermia, né? Por causa da temperatura. E também, na hora de posicionar o paciente, né? Ajudar no posicionamento do paciente, já ter uma cuba rim separada, um aparelho de aspirador separado, para caso na hora do ato cirúrgico o paciente tiver vômito, a gente já ter
tudo preparado para aspirar, recolher esse vômito, aí aspirar essa exudação para que não haja a broncoaspiração, né? E também a gente precisa organizar, deixar a sala preparada e organizada e os aparelhos testados para que esteja tudo funcionando adequadamente, né? Para que na hora do ato cirúrgico não dê nenhuma reação, né? E não tenha nenhum problema na hora do procedimento. Lá dentro também, o checklist ele é feito no pré-operatório e no intraoperatório também. Então, dentro do centro cirúrgico, também é feito esse checklist. Esse checklist lá dentro, ele é feito também com o documento do paciente, com os exames do paciente, o nome da paciente, a pulseirinha de identificação para ver se é o paciente correto. Também é feito com o local, o sítio cirúrgico, se é o local certo que está demarcado para fazer o procedimento, se é no membro certo para fazer o procedimento, né? Tudo isso também entra nesses cuidados, esse checklist. E também tem o checklist da equipe cirúrgica, que é o checklist coral, né? Para saber quem é que está na equipe para fazer o procedimento, quem está lá, saber quem é quem, na verdade, né? Que é o checklist oral, né? Para o procedimento, né? Também temos o cuidado com o bisturi elétrico, né? Porque a gente vai utilizar o bisturi elétrico. Então, a gente sempre tem que ver se o paciente, ele não faz uso de marca-passos. Porque, na verdade, ele não pode, se ele faz uso de marca-passo, ele não pode utilizar o bisturi elétrico, né? Que ele pode dar interferência, né, eletromagnética. Então, para pacientes que utilizam de marca-passos, a gente não pode utilizar o bisturi elétrico, né? E também o cuidado com a colocação da placa dispersiva do bisturi elétrico, porque ela tem que ser colocada num lugar onde que tem massa muscular avantajosa. Ele não pode ser onde que tem muito parte de óssea, né? Então, ela tem que ter esse cuidado e diretamente na pele do paciente. E outra coisa, a gente tem que cuidar para o paciente não ficar em contato com a mesa da cirurgia, no caso, para evitar queimaduras, né? Porque ela tá com a placa dispersiva no paciente, ele não pode estar em contato com metal, para que não haja a queimadura, né, por causa da placa dispersiva, né. Essa placa, ela tem que estar próximo ao sítio cirúrgico, mas sempre em lugar que tenha mais massa muscular desenvolvida, que seja mais, né, não muito área de preeminência ósseas, né? O paciente sempre cuidar a temperatura do paciente, né? Caso necessite, nunca botar bolsa de água quente, nada, sempre com manta, né? Para cobrir ele, manter a temperatura certa, né? Que mais que temos? Também a gente tem que se atentar que o bisturi elétrico, ele nunca pode ter extensão, né? Ele tem que ser direto na tomada, não pode utilizar a extensão para isso. Ele tem que ser direto mesmo na tomada. Não tem esse negócio de colocar extensão, né? Porque caso isso aconteça, dá interferência também, né? E então, esse eu acho que é o da parte do intraoperatório, né? Aí assim que acabar o intraoperatório, ele já vai, o paciente vai para a sala de recuperação anestésica, né? Que é na clínica médica já, de recuperação pós-anestésico. Então, a gente tem também os cuidados lá no pós-operatório, né? Que a gente vai ter que, geralmente, o paciente vai sair
do centro cirúrgico com sonda, com drenos, né? A gente tem que tomar todo cuidado o principal cuidado para que não tenha obstrução ou não tenha ruptura desses drenos e essas sondas, né? Tomar maior cuidado durante o pós-operatório com os drenos e sondas, né? Também precisamos sempre manter controlado no pós-operatório os sinais vitais também, né? Porque é essencial os sinais vitais estar dentro dos parâmetros, que é pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, glicemia, saturação, tudo isso tem que estar dentro dos parâmetros no pós-operatório também. A gente tem que ficar controlando isso também, entendeu? Que mais que nós temos no pós? Também os cuidados com os curativos, né? Pós-operatório, ele vai com curativos. Geralmente, quando é cirurgia limpa, esse primeiro curativo, ele pode ficar no paciente 48 horas, né? Só que a gente tem que sempre observar esses curativos, se eles não estão com exsudação, se não estão com edema, vermelhidão, né? Para ver se não tem esse sinal flogístico nesses curativos, né? Cuidar na hora do banho para que não haja que não sejam molhados esses curativos, né? Que sejam, na hora do banho, seja tomado esses devidos cuidados, né? Durante o pós-operatório também. No pós-operatório, a gente tem que também o seguinte, a retenção urinária, né? A gente tem que manter muito cuidado com isso, né? Caso o paciente tenha essa retenção urinária, a gente tem que favorecer a ele a liberdade para que ele consiga fazer suas necessidades, né? Manter a dieta hídrica adequada, os horários adequados, né? E caso ele não tenha outra solução, a gente tem que optar, ver se há necessidade da sonda vesical de alívio, né? Para ver se, para esvaziar fazer o esvaziamento vesical, né? Eu acho que era isso mesmo. Que tenho que... Obrigada e até a próxima.